A história de José no Egito, essa é uma das mais famosas da Bíblia, né? A gente conhece o drama, a reviravolta, mas e se eu disser que por trás de tudo isso existe um guia super detalhado sobre como o Egito antigo realmente funcionava? Política, economia, cultura, tá tudo ali. Hoje a gente vai fazer exatamente isso, uma investigação histórica dessa narrativa incrível. E tudo começa aqui. Pensa só na cena. O homem mais poderoso do mundo, o faraó, acorda de um pesadelo tão forte que ninguém no seu reino consegue ajudar. A maior superpotência da antiguidade, simplesmente paralisada pela angústia do seu líder. Ok, vamos fundo nisso. Essa pergunta é a nossa chave para destravar todos os segredos que estão escondidos no texto. Então, vamos bancar os detetives por um dia e analisar as pistas uma por uma. Nossa investigação começa, claro, pela cena do crime, ou melhor, pelo sonho que deu início a tudo. E o mais fascinante desse fracasso todo é que, no Egito, interpretar sonhos não era uma coisa mística qualquer. Não. Era uma disciplina acadêmica levada muito a sério. O fato de que os maiores especialistas do Império ficaram de mãos atadas só torna o mistério todo ainda maior. A primeira grande pista para a gente resolver esse quebra-cabeça não está na magia, mas na geografia. Os símbolos do sonho, olha só, estão completamente ligados à realidade do dia a dia egípcio. Pois é, os símbolos no sonho do faraó não foram escolhidos ao acaso, de jeito nenhum. Eles eram um espelho da vida no Egito. As vacas gordas saindo do rio Nilo, isso representava a cheia anual, a fonte de toda a vida, de toda a fertilidade. Já o vento oriental, esse era o símbolo da morte, a ameaça constante que vinha do deserto e podia acabar com tudo. E esse vento oriental tinha até nome, o Khamsin. Ao dar nome a ele, a história se conecta com um fenômeno do clima que era real e muito temido. Isso mostra um conhecimento profundo do ambiente daquela região. A nossa próxima pista está nos rituais que José precisou seguir passo a passo. Para um estrangeiro chegar perto do faraó, não bastava ter a resposta certa, era preciso seguir o protocolo à risca. E olha, isso aqui não são só detalhes de higiene, não. Cada passo fazia parte de um processo que a gente pode chamar de egipcianização. O José estava sendo preparado culturalmente para ser ouvido pela autoridade máxima. Então, aqui está o pulo do gato. Ao fazer a barba, José não estava só se limpando. Ele estava se adequando a um código cultural super rígido de pureza. Com isso, ele demonstrava respeito e se tornava aceitável para entrar na corte. Ou seja, a narrativa conhece a etiqueta egípcia nos mínimos detalhes. Depois de decifrar o sonho, José não faz uma oração ou algo assim, não? Ele apresenta um plano econômico super sofisticado e, o mais importante, totalmente plausível para a época. E essa aqui é a base de tudo, o imposto de 1/5, ou seja, 20%, sobre toda a produção agrícola durante os 7 anos de fartura. No mundo onde não existia moeda, a riqueza era algo físico, palpável. Grãos eram dinheiro, eram poder, eram vida. O plano de José, no fundo, era uma forma de economia planejada, centralizada, pensada para garantir a sobrevivência de um país inteiro. E essa analogia é simplesmente perfeita. Quem controlava a comida, controlava absolutamente tudo, do exército até a lealdade do povo. O que José estava propondo era dar ao Estado um poder econômico que nunca tinha sido visto antes. A reação do faraó é instantânea. Ele não só aceita o plano, como transforma José em um homem poderoso através de uma série de atos políticos e jurídicos super específicos, e cada um deles tinha um significado enorme. Esse anel não era só uma joia, um presente. Era um instrumento legal. Com ele, a palavra de José virava a lei do faraó. Na prática, ele se tornou o governante de fato do Egito. Essas roupas eram como o uniforme da elite. Elas separavam José das pessoas comuns e o colocavam no topo da pirâmide social do Egito. Era uma declaração pública para todo mundo ver do seu novo status. A mudança de nome foi o passo final dessa assimilação toda. Ele não era mais José, o hebreu. Agora ele era Zafenate Paneia, o salvador egípcio. O propósito dele estava gravado na sua nova identidade. E para fechar com chave de ouro, a última jogada para consolidar o poder de José foi uma tacada de mestre da política, um casamento estratégico. Ao se casar com a filha do sumo sacerdote de Heliópolis, que era o centro religioso e intelectual do Egito, José não só entrou para a nobreza, mas também se aliou a um dos grupos mais poderosos do reino. Isso garantiu que ninguém ia questionar a autoridade dele, mesmo sendo um estrangeiro.
Então, quando a gente junta todas essas peças, as pistas geográficas, culturais, econômicas, políticas, uma imagem muito mais profunda da história começa a aparecer. O plano de José não salvou só o Egito. Ele também estabeleceu o domínio do país na região. A fome nas terras vizinhas fez com que outras nações dependessem do Egito para sobreviver, e isso preparou o terreno para o próximo capítulo da história. No fundo, o que isso nos mostra é que, para além do milagre, a história é uma verdadeira aula sobre boa governança. Ela defende que sabedoria e planejamento são as ferramentas mais importantes de um bom líder. E para o público original dessa história, a mensagem era muito poderosa. Era a prova de que a competência e a fidelidade podiam não só sobreviver, mas também prosperar e influenciar até mesmo o centro do poder mundial. E isso nos deixa com essa pergunta para refletir. A história de José nos mostra que, às vezes, as narrativas que a gente acha que conhece de cor e salteado guardam os segredos mais profundos sobre o mundo em que foram criadas. E eles estão lá, só esperando para serem decodificados.